Qual jogo que você mais jogou na sua vida? E aí, negadzilada, só o filé com vocês. Bom, eu tô meio doente, né, mas eu tenho que fazer vídeos aqui pra vocês pra não deixar o canal parado, né? Eu já deixei o canal muito tempo parado, né? Então tá na hora de deixar a preguiça de lado. Bom, todo mundo teve aquele jogo de videogame que você mais jogou na sua vida, né? E o primeiro jogo que eu joguei por muito tempo mesmo, que inclusive foi do primeiro videogame que eu tive, foi do Top Game, que era um clone do Nintendinho. Inclusive tem um vídeo aqui no card sobre os clones de videogames que a gente teve aqui no Brasil. E foi o Super Mario Bros. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. Se eu não me engano, o Top Game ele vinha com uma fita, eu acho que era aquele 5, era alguma coisa assim, de 5 em 1, alguma coisa assim. E um dos primeiros jogos que eu joguei foi o Popeye, aquele jogo de arcade do Popeye. Era muito ruim, mano. E quando eu ganhei o Top Game, eu ia todo final de semana alugar o Super Mario Bros. Lá na locadora do Chiquinho clássico. Vixe, meu irmão, tu é doido. Nostalgia da locadora do Chiquinho, rapaz. E em uma dessas alugadas, né, a minha mãe, que era um pouco bruta, né, ela foi tirar o cartucho de dentro do videogame, não tinha aquele botão eject, né, você tinha que puxar ele na força bruta mesmo. Ela tirou meio que na brutalidade, né, e pum, arrancou a fita e foi devolver pra locadora, né. Quando ela chegou em casa, né, ela me disse que tava vendo eu ainda jogando Super Mario Bros. Aí ela pensou assim, não tinha devolvido esse cartucho não pra locadora do Chiquinho, como é que ele tá jogando isso aí ainda? Ela tirou o cartucho com uma força tão grande que veio a caixa e o chip da fita, aquela plaquinha, né, que é onde tem o jogo ali, ficou dentro do videogame. Então eu ganhei. Eu não roubei, viu? Não foi roubado. Foi um acidente, viu? E eu fiquei com a fita, o chipzinho do Super Mario Bros. Rapaz, macho, eu joguei muito. Era 24 horas jogando direto, macho, Super Mario Bros. Mano. Pulando lá pra 2014, 2015, mais ou menos ali, quando eu tinha meu Xbox, eu joguei um jogo por muito tempo. Eu joguei, eu acho que mais de 300 horas nesse jogo, cara. O Samuel e o Dinho lá do Cabine do Tempo, eles não deixam mentir porque eles jogavam junto comigo, rapaz. E a gente jogava o Destiny 1, rapaz. A gente jogou isso aqui demais, mano. Na época ali do Xbox 360 ali. No PlayStation 3, depois a gente jogou no PlayStation 4 também. Então acho que eu devo ter acumulado aí acho que umas 300 horas mais ou menos ali de Destiny, cara. A gente jogou muito, a gente jogou todas as expansões, jogou tudo e agora tá jogando Destiny 2 ainda, rapaz. Você vê o que a gente tem feito, mas a gente não tem trabalhado direito não. 300 horas, né, de jogo, é doido, bicho. Um outro jogo de Super Nintendo, né, voltando ali pro Super Nintendo, o Final Fantasy VI. Eu falo Final Fantasy, né, porque eu sou da época da locadora, rapaz. Eu não falo Final Fantasy VI. É Final Fantasy, o correto é Final Fantasy VI, que no americano, né, que era a fita que eu tive, era o Final Fantasy 3. E esse jogo eu consegui jogar esse cartucho no Super Nintendo porque um amigo meu do colégio, ele tinha um primo dele que tinha um Super Nintendo e tinha essa fita do Final Fantasy 3, cara. Pelo amor de Deus, macho. Quando eu soube que o primo dele tinha um Final Fantasy 3... Me empresta a fita, cara. Me empresta a fita, pelo amor de Deus. Eu pedia todo santo dia, cara, pro cara. Bom, até que ele me emprestou. E eu fiquei com cartucho por um ano, mais de um ano eu fiquei com cartucho ali do Final Fantasy 3 em mãos e eu joguei demais, cara, eu joguei muito. Se tivesse platina na época ali do Super Nintendo, eu tenho certeza absoluta
que eu tinha platinado esse jogo. E aí, né, como toda boa emprestada, né, a gente sabe que tem gente ali que é meio veaco com esse negócio de emprestar, que tem gente que a gente empresta uma coisa pra pessoa e a pessoa não devolve não, bichão. Tô sabendo, viu? Chegou a hora de devolver a fita pro cara, né? Eu fiquei com aquele negócio, não. Cara, eu queria jogar mais um pouquinho, eu queria ficar mais um pouco com a fita, cara, porque é foda, bicho. E aí a minha casa tava em reforma na época, né? E eu falei pro cara, cara, não dá pra mim pegar a fita porque ela tá dentro do quarto. E acabaram de colocar o piso dentro do quarto e o cimento ali tá gabelagem total, menino. Mas aí eu tive que devolver a fita pra ele, né? Infelizmente eu não pude ficar com Final Fantasy 3, mas joguei demais, cara. Joguei muito essa fita mesmo. Um clássico dos arcades, é óbvio que não podia faltar esse jogo aqui na lista. The King of Fighters 97, meu amigo, quem é da época ali dos fliperama de bar, né, que normalmente os fliperamas eles tinham em bares, né, então era a galera tomando cachaça ali e a gente jogando aqui, The King 97, The King 98, né, e tal, e tinha um sujeito na locadora, né, que era barbado, né, bigodão ali, ele comprou várias fichas e foi botando o verso comigo, botou um, perdeu, botou outro, perdeu. Outra ficha, perdeu. Que eu passei umas 2h30 jogando contra esse cara, menino. Foi o investimento de locadora mais bem sucedido de todos os tempos, viu, mano? Porque com 25 centavos, você passar 2h30 jogando naquela época, meu filho, foi um investimento gigante, viu? Uma fita que eu tive na época do Super Nintendo, que eu gostava pra caralho no Super Nintendo, cara, era o Super Metroid. Você tinha que explorar o planeta, os planetas são gigantes pra você explorar, cara. Você tinha que pegar todos os itens daquele planeta que estavam meio escondidos, né, ali e tal. E, cara, Super Metroid, não tem o que falar muito sobre o Super Metroid, né, cara? Pra quem jogou o Super Metroid na época do Super Nintendo, sabe da qualidade absurda que esse jogo tem, cara. Até a respiração da Samus, cara, quando você fica parado, né, com ela, ela fica... O diafragma fica mexendo assim, meu irmão. E foi um dos jogos que eu joguei muito mesmo ali no Super Nintendo, cara. Eu tinha a fita e a fita era original, viu, menino? E era uma dificuldade absurda de encontrar uma fita original naquela época. Eu acho que teve uma vez que eu joguei, eu acho que umas 12 horas direto, cara. Sem desligar o videogame, cara. Só jogando Super Metroid direto num domingo. E até hoje eu abro a memoriazinha do Super Metroid, cara, para relembrar ali os velhos tempos e tal. Dou aquela jogadinha, né? Aquela jogadinha de domingo ali, o cara deitado ali na cama, só com o portátilzinho ali, jogando Super Metroid. E um dos jogos de táticas que eu mais joguei na minha vida também foi o Final Fantasy Tactics. O Final Fantasy Tactics, ele era aquele jogo de estratégia, né, que era meio parecido ali um tabuleiro de xadrez, o cenário, e você tinha que movimentar os personagens e tal. Às vezes tinha batalhas que demoravam 3 horas direto o cara jogando. E o Neto, eu sei que tá assistindo esse vídeo, vai lembrar perfeitamente. Era eu, o Neto e o Rafael, rapaz. Tá lembrado do Rafael, Neto? Macho. A gente se reunia ali no sábado e jogava a tarde inteira até anoitecer, cara, o Final Fantasy Tactics. Entrava numa batalha, aí um jogava. Aí a gente entregava o controle para outro, aí entrava na outra batalha, aí ele tentava concluir aquela batalha, entregava o controle para outra e... Macho, tu é doido. E o jogo que mais me acompanhou durante toda a minha vida foi o Castlevania Symphony of the Night. E eu adoro Metroidvanias, mas como eu já falei lá no blocozinho lá do Super Metroid, Metroidvania pra mim é o gênero perfeito de jogo, cara, de replay. E eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre outros Metroidvanias que eu joguei recentemente lá na PSN, na Steam e tal. Quando eu comprei por 5 pilas o jogo, 5 reais. E eu não tinha nem o videogame ainda, cara. Eu não tinha nem o PlayStation 1 ainda. Eu já tinha comprado o CD para quando eu comprasse ali meu PlayStation 1, já tivesse o CDzinho ali do Castlevania para me jogar. E quando eu comprei o meu PlayStation 1, meu filho, foi o dia incrível
inteiro jogando Castlevania. Mais pra frente eu tinha feito uma cirurgia na orelha, né, pra consertar um problema que eu tinha na orelha, e eu vou fazer um vídeo também falando desse negócio aí, dessa cirurgia. E eu tinha um PlayStation 1, né, aquele PlayStationzinho pequenininho, e ainda tava com CD em mãos do Castlevania Symphony of the Night. Meu irmão, eu tive que passar, eu acho que uns 15 dias mais ou menos de cama. Meu irmão, foi jogando 24 horas Castlevania, cara, muito massa, bicho. E mais adiante, né, depois eu tive que fazer uma cirurgia de vesícula, e eu passei, eu acho que uns 3 dias ali no hospital, né, de internado e tal. E eu levei meu PSP. Adivinha qual o jogo que eu joguei? É óbvio que eu abri uma memória no Castlevania e finalizei o Castlevania no hospital. Menina, é uma vacilação muito grande, cara. E você, comenta aí embaixo quais foram os jogos que você mais jogou na sua vida. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber as atualizações e dá um like ali, porque quando você dá um like, o YouTube entende, o cara gostou do conteúdo desse doido aí, né, macho? Então eu vou mandar mais pra eles, né, e tal. E aí o YouTube vai lhe manda mais vídeos como esse daqui e outros, muitos outros mais, beleza? Então dá o seu like aí. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e falou!